Olá, meus amigos, olá, minhas amigas da família Academia Auricular, sejam muito bem-vindos. Estamos dando hoje início a uma série de vídeos, um novo quadro, onde nós vamos chamar de Auriculosofia, filosofando sobre a auriculoterapia. Então vão ser vídeos um pouco mais longos do que os comumente que nós lançamos sobre as dicas, mas com um conteúdo bastante mais intenso. E especialmente para quem está começando agora na auriculoterapia, vai ser muito interessante. Mas também vai ser um conteúdo bastante aprofundado para aqueles que já têm uma caminhada dentro da auriculoterapia e querem se aprofundar um pouco mais nas questões mais cotidianas. Então, o primeiro episódio de hoje, nós vamos falar sobre os pontos auriculares. Existe uma grande diferença entre pontos auriculares e pontos de acupuntura. Porém, isso vai ser assunto para um outro episódio do Auriculosofia. Então, vamos falar hoje sobre as coisas que afetam os pontos auriculares. E uma das principais perguntas que surgem em todos os cursos que nós ministramos. Então, vem sempre aquela pergunta, professor, e o ponto do brinco, na orelha? Porque o centro do lóbulo corresponde ao ponto do olho. E a menina, quando coloca o brinco, geralmente é no centro do lóbulo. Então, geralmente, acerta-se o ponto do olho nessa região. Então, surge bastante aquele questionamento de se a pessoa que tem problema de visão é por conta do brinco. E coincidência ou não, na grande maioria das vezes, a maioria das mulheres usam óculos, tem problema visual, mas não necessariamente seja por conta do brinco. O que acontece nessas situações? Não só nessa situação da colocação do brinco, mas colocação de piercing, colocação de argola, lutadores de jiu-jitsu ou judô que tem a orelha bastante machucada. O que acontece com esses pontos no momento em que o pavilhão auricular é afetado, fisicamente e estruturalmente? Acontece o seguinte, nós temos que entender que os pontos auriculares, eles são um emaranhado, são um agrupamento, digamos assim, de uma concentração bioelétrica. Então, todo pavilhão auricular, ele tem a sua estimulação bioelétrica, que é um padrão de energia do corpo, e que em determinadas regiões essa concentração é um pouco mais intensa. Então, ora ela fica mais plena, ora ela fica mais vazia. Então, isso identifica também um padrão de acordo com os pontos. Por isso que nós conseguimos encontrar e identificar os pontos auriculares, quando eles são pontos patológicos, eles se mostram um pouco mais com vazio de energia, de padrão bioelétrico nessa região. Porém, e aí que nós vamos falar no outro vídeo, não é todo aparelho localizador de ponto que consegue localizar esse tipo de ponto. Então, por isso que eles têm um padrão diferente dos pontos da acupuntura sistêmica. Mas voltando à questão da agressão na orelha. Imagina que a menina, pequena, vai lá e tem a sua orelha perfurada para a colocação do brinco. Então, vamos entender a natureza desse ponto, Então, esse emaranhado dessa energia, quando você coloca o brinco, a estrutura metálica para furar essa região, imagina que é uma desagregação de todo esse padrão bioelétrico que fica naquela região concentrada. Então, essa estrutura que estava concentrada, esse ponto auricular, ele se dispersa. Porém, por afinidade, ele volta a se agregar. Porém, ele não vai ter agora um local de morada. Ele vai ter a sua localização anatômica e estrutural preenchida por uma estrutura metálica. Então, ele não vai conseguir ocupar aquela região. Ele vai migrar para as adjacências daquela estrutura. Então, as pessoas perguntam, e se retirar aquele brinco, passar um bom tempo, e será que o ponto volta para o local? Aí é uma coisa que está além da nossa compreensão.
pode voltar, caso haja uma cicatrização, como pode não voltar. Imagina o seguinte, que nós todos estamos dentro de uma sala de aula, né? E por um determinado motivo ou outro, chega uma pessoa e fala assim, ó, a gente vai ter que tirar vocês daqui momentaneamente porque, sei lá, vai ter que fazer uma limpeza nessa região, nessa sala de aula. Ou a gente vai ter que trocar ar-condicionado, ou a gente vai fazer alguma coisa. Então, nós vamos ter que sair do local que nós estamos e ir para uma sala ao lado. Aí, nós continuamos nossa aula normalmente, o ar-condicionado lá está funcionando, está tudo bem, tudo bonito nessa sala nova. Aí, de repente, a pessoa que estava fazendo a manutenção na sala do lado, na sala ao lado, chega e fala o seguinte, ó, professor, a sala agora está liberada, vocês podem voltar para lá. E aí, todo mundo olha um para o outro e fala assim, não, aqui está legal, vamos continuar a aula aqui. Então, assim, é como um exemplo, né, mais prático para vocês entenderem que aquela agregação energética, ela pode voltar ou pode se manter no local que ela está. Mas, geralmente, ela vai migrar, geralmente não, ela sempre vai migrar para um local muito próximo de onde é o seu local de origem. Então, aquele ponto sai do local do ponto do olho e migra para uma adjacência próxima. Qual vai ser o papel do auriculoterapeuta nesse caso? É fazer a busca desse ponto novamente. Então vai ter que pegar o apalpador, né, ou uma pinça, né, ou uma estrutura metálica e ficar localizando nas adjacências do ponto do olho o local que vai se tornar mais sensível, né, naquela região. E aí você vai encontrar o ponto em si. Então, nessas situações é que você vai ter que ter o discernimento de que chegou um paciente com um monte de piercing na orelha, digamos que geralmente, né, se coloca na região da fossa escafoide, que é a região relacionada a todo o membro superior, e aí imagina que aquela pessoa chega relatando uma dor no ombro que percorre todo o cotovelo, o punho, né? Vai descendo da cervical e vai descendo, passando da cervical, descendo por toda a região do braço. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que... Você olha para aquela orelha e encontra aquela orelha cheia de piercing em toda a fossa escafoide. Vai ser um tratamento super adequado para que você faça para melhorar a dor daquela pessoa? Dificilmente. Então, mesmo que ela retire, né, todos os piercing, você vai ter um trabalho para encontrar aquilo. Agora, imagina essa mesma dor dessa pessoa, né, que tem essa dor no braço, porém ela é uma lutadora de jiu-jitsu, competidora, que tem toda a região da anti-hélice, da hélice da orelha, toda comida, né? Então, come toda a região da hélice, da fossa escafoide e às vezes até afeta um pouco do anti-hélice. Então, todos esses pontos que saíram dessa região da hélice e da fossa escafoide, eles foram sendo comprimidos para uma estrutura bem próxima da anti-hélice. Você acha que você vai ter a capacidade de encontrar todos esses pontos que a pessoa empurrou para a periferia? Não, não vai ter como. Então, alguns pacientes, né, por conta dessas, até mesmo correções, né, auriculares, que acontecem, correções plásticas e coisas do tipo, para melhorar o aspecto, onde há uma interseção, né, uma cisão de toda essa cadeia neural, fica muito difícil você encontrar adequadamente esses pontos. Então, não são os pacientes adequados que vão responder muito bem à auriculoterapia. Não é por conta do problema da auriculoterapia, é por conta da deformação do pavilhão auricular, que vai interferir bastante no nosso processo de tratamento. Então, nessas situações, a pessoa pode procurar acupuntura, pode procurar reflexologia, pode procurar outras técnicas que vão, né, fazer mais sentido do que a auriculoterapia nessa situação, porque o nosso principal instrumento de trabalho acabou sendo danificado. Tá bom? Então, esse é o entendimento que nós temos sobre a questão dos pontos, né, em relação a como tratar, como proceder quando você encontrar esse tipo de situação. E também entender, né, que não é porque houve, né, a perfuração e a colocação do brinco na menina que o ponto do olho foi lascado, né, foi ferrado. Não é isso. Então,
Ele existe, mas está na margem, na periferia de onde ele existia anteriormente. Então ele se dissolve, se desagrega e depois se agrega novamente numa região muito próxima. Tá bom? Então esse é o primeiro episódio sobre o nosso novo quadro da auriculosofia. Esperamos que vocês gostem e aproveitem todos os conteúdos que nós vamos lançar também nesse mesmo quadro. Tá bom? Forte abraço para todos e até o próximo vídeo.